Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito boa tarde, Júlio Miguel Neto aqui diretamente do canal Paparazzo, Rubro-Negro 2, sábado 15 de abril, véspera da estreia do Flamengo, Campeonato Brasileiro e como vocês sabem, Flamengo de novo comandante, Jorge Sampaoli foi anunciado de forma oficial pelas redes sociais do clube como novo treinador da equipe do Flamengo, pelo menos até o fim de 2024. Se vai cumprir o contrato ou não, são outros 500, mas o contrato foi firmado até o fim de 24, como a gente acabou de informar, e, curiosamente, é o fim do mandato do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Então, vamos chegando aqui, antes de começar esses conteúdos, com muita informação, as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo, eu peço para você se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Sempre que tiver conteúdo do canal, você vai ser notificado, essa é a tendência. E também pegue esse link e compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Espalha para gerar os nossos conteúdos. Além do que, é muito importante, além de você ser inscrito aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 1, você também ser inscrito no canal Paparazzo Rubro Negro e também Tropa Rubro-Negra, canal do Gabriel Reis, o Paparazzo, o Júlio Miguel Neto que vos fala e Deco SRN. Além também, vou pedir essa moral, você que está aqui, se inscrever na Rubro News Futebol Clube. Antes de começar também, vou deixar um recadinho, ó, tem um chat fixado aqui, o link do nosso grupo do Telegram. É isso, é um grupo gratuito com sinais 24 horas, com uma assertividade de quase 97%. Eu estou ganhando dinheiro, Gabriel, e eu quero que você ganhe dinheiro também. E é totalmente gratuito. Você não paga nada, você que é seguidor aqui dos canais Paparazzo Rubro Negro, não paga absolutamente nada pela nossa consultoria. É só clicar no link desse chat fixado que está aqui, participar do nosso grupo do Telegram e começar a botar um carvão forte no bolso. 97% de assertividade. Tá maluco? É muito bacana. Então clica no link e venha fazer parte. A gente está no grupo, a gente interage. Eu quero você ganhando dinheiro também. Vamos falar então sobre, obviamente, Jorge Sampaoli. Tem outras notícias, a gente vai falar sobre Diego Alves, sobre o Pedro, sobre o confronto de amanhã contra o Curitiba, mas vamos começar falando sobre, obviamente, a notícia mais importante, o Jorge Sampaoli, né? A oposição e ex-presidentes criticam golpe, entre aspas, e amadorismo no Flamengo, segundo reportagem da UOL, né? A gente está dando crédito aqui ao Rodrigo Matos. O Rodrigo escreveu que, em meio à crise do Flamengo, os membros da oposição e ex-presidentes do clube lançaram uma carta criticando a iniciativa de tentar ampliar o mandato do presidente Rodolfo Landim, pedindo reformulação na gestão do futebol. O documento diz ainda que o estatuto do clube prevê um futebol feito por amadores. A proposta para prorrogar o mandato de Rodolfo Landim por um ano foi lançada por seus aliados, segundo o próprio dirigente. Isso implicaria uma mudança no estatuto do clube, a rejeição entre aliados do atual presidente em relação a isso também. Na questão do futebol, o Estatuto do Flamengo prevê a presença de um vice-presidente de futebol nomeado pelo presidente. Na atual gestão, o Marcos Braz é quem ocupa o cargo, né? Há uma proposta da oposição para que tenha, inclusive, apenas um diretor profissional no departamento, respondendo à cúpula do clube, no caso, o presidente. Veja o documento que foi incluído aí, né, nesses autos. O Flamengo do futuro começa a mudança de agora. A oposição e os presidentes fizeram, ex-presidentes, né, no caso, né, fizeram essa carta, podemos dizer assim, né? Vamos lá para ela. O futebol brasileiro está mudando e nós, rubro-negros atuantes na Gávea, no Flamengo e além, afirmamos. O Flamengo não está pronto para desafios postos por uma nova realidade. Os pares do Flamengo já viram o relógio correndo e estão jogando o peso do amadorismo para fora do barco. Enquanto isso, a memória recente de êxitos esportivos nos atira a mesma complacência que minou o presente e compromete o futuro de gigantes do futebol brasileiro e mundial. Sabemos o preço. Lá atrás, essa complacência nos adiou por quase 40 anos um bicampeonato de Libertadores da América. A torcida não tolera um Flamengo complacente, nem um Flamengo sem confiança para mudar. Hoje, o Estatuto Social do Flamengo segue tratando futebol com o assunto de amadores, 9 décadas depois da encruzilhada pelo qual nos guiou o gênio José Bastos Padilha, estamos novamente diante do desafio entre crescer ou estagnar. Enfim, ainda começa aqui, é uma carta longa, mas deixando muito claro, né, que a oposição e os ex-presidentes estão criticando e estão nomeando, inclusive, como golpe, e ainda falando que é um amadorismo na diretoria do Flamengo. Que é um amadorismo, você não tem dúvida se é golpe ou não,
Aí você também, torcedor, pode opinar. Agora sobre Jorge Sampaoli. Por que o Flamengo escolheu Jorge Sampaoli, né? Segundo a Raíza Simplício, do Goal.com, a matéria é muito importante, está falando que desde a saída do Vitor Pereira, o nome do Jorge Sampaoli entrou no radar do Flamengo. O técnico argentino era o plano B, enquanto Jesus era o grande sonho. Com a decisão do português de não avançar nas conversas antes do final da temporada com o Fenerbahçe, da Turquia, e o vexame diante do Maringá pela Copa do Brasil, a diretoria rubro-negra decidiu fechar com o argentino. Realmente foi essa derrota para o Maringá, ela foi determinante, tá? Até para acelerar o processo. O Flamengo fez contatos com o São Paulo e deixou o técnico ciente de que havia a opção do Jorge Jesus. O argentino sabia da importância da diretoria em tentar a contratação do ídolo. Enquanto aguardava um retorno, o São Paulo recebeu uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, time da Premier League, né? Do Gustavo Scarpa, do Danilo, ex-atletas do Palmeiras, por exemplo. Mas ele recusou a proposta. O treinador queria deixar o caminho livre para realizar um dos seus sonhos, que é ser treinador, e agora ele é treinador do Flamengo. Realizou um dos sonhos, vai realizar um dos sonhos. São Paulo nunca escondeu o desejo de dirigir o Flamengo, mesmo diante de tantos desencontros. O técnico tem residência fixa no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Búzios, reduto de argentinos. Aliás, Búzios tem muito argentino. Aliás, eu sempre vou lá, tem inclusive bares que são torcedores do Boca. Quando a Argentina estava disputando a Copa do Mundo, eu estive em Búzios, inclusive muito perto dessa época, né? Também tive em Búzios, perto da Libertadores, quando a gente jogou a final contra o Atlético Paranaense, fiz um evento lá em Búzios, e, cara, muito argentino realmente, né? Então, além de conhecer o futebol nacional, o estilo de jogo ofensivo e forte personalidade são características que agradam os dirigentes do Flamengo, especialmente o presidente Rodolfo Landim. Então, a sua característica, o seu estilo vibrante no gramado, é um estilo que agrada muito o presidente, e essa escolha foi, inclusive, uma podemos dizer assim, o que mais pesou, né? O Rodolfo Landim gosta muito do Jorge Sampaoli, e essa escolha foi até muito que individual, pelo argentino Jorge Sampaoli, ex-treinador da seleção argentina, chilena, ex-treinador do Sevilla, do Olympique de Marseille, onde o Gerson jogou muito bem com ele. A gente torce para que realmente agora, com a chegada do Jorge Sampaoli, o Marinho também, que foi treinado por ele no Santos, e o Gerson, por exemplo, consigam tirar o melhor, extrair o melhor dentro de campo, né? Então é isso. Houve também hoje, após a contratação do São Paulo, torcedores protestando contra a diretoria no Ninho do Urubu, né? Após a contratação de São Paulo, os torcedores protestaram contra a diretoria, né? Colocaram faixas no CT pedindo a saída, né? Inclusive do vice-presidente de futebol, né? Com os dizeres escritos o seguinte: Gabi Gordo, Gerson, Davi Luiz, muita marra e pouco futebol. Rapaz, a torcida não perdoou. Além disso, também teve outras situações como time frouxo, elenco de finados, comprometimento zero, né? Nem de mimados, de finados. Como fora Brás também teve lá na capa. Uma faixa, né? Então, assim, o Flamengo vai estrear no Brasileiro amanhã com uma pressão muito grande, né? E uma parte da torcida não gostou da contratação do Jorge Sampaoli, obviamente queria a contratação de Jorge Jesus. Então, hoje pela manhã, teve esse protesto, colocando faixas, a torcida do Flamengo, as organizadas, colocando faixas no CT, na entrada do CT, no Ninho do Urubu. E eu quero a tua opinião, torcedor. E aí? Merece esse protesto? Esses torcedores realmente têm razão? Eu acho que tem que cobrar e criticar mesmo. Muitos jogadores ali estão acomodados, e eu achei do cacete essa tirada aí, irmão. Em vez de ser jogadores mimados, jogadores finados, ou seja, não querem nada, né? E ainda falando sobre o Jorge Sampaoli, ele foi notícia nos jornais pela América do Sul, mais precisamente no futebol argentino e chileno, onde ele foi, como eu acabei de falar, técnico da seleção local, né? A notícia é como uma bomba no mercado sul-americano, né? O Flamengo anunciou a contratação do Jorge Sampaoli, e outro ponto que teve destaque da comissão técnica do Sampaoli, ele vai levar seis funcionários, 6 integrantes de lá, né? Logo no início, o famoso Diário Olé da Argentina destacou o salário que o Sampaoli receberá no Flamengo. Conforme dito pelo site, o comandante receberá cerca de 2 milhões de reais por mês, ou seja, 360 mil euros. Além disso, o Olé cravou que essa era a quantia que o Sampaoli recebia já no Sevilha, ou seja, um salário europeu, né? Que o Flamengo vai manter pagando o técnico português, que vai ter no seu, podemos dizer assim, na sua comissão, 6 integrantes, né? O Gabriel Andreata, que é um gerente de futebol, o Jorge Decio, que é auxiliar técnico, o Pablo Fernandes,
preparador físico, Marcos Fernandes, também preparador físico, o Diogo Meschini, que é um analista de desempenho, e o Felipe Araia, Felipe Araia, um analista de desempenho também. Então são 2 analistas de desempenho, 2 preparadores físicos, um auxiliar técnico e um gerente de futebol, além do Jorge Sampaoli, né? Outros que destacaram também a chegada de Jorge Sampaoli no Flamengo foi os jornais chilenos, né? O grande site lá é o La Terceira, no Chile, destacou o reencontro de Arturo Vidal com Jorge Sampaoli. Foram participantes, integrantes da seleção chilena, campeã de Copa América, né? O comandante, o argentino, foi campeão com 2 Copas Américas ao lado do Vidal, como peça fundamental no meio-campo. E lá o jornal chileno destacou esse reencontro. Durante o segundo tempo, além disso, o volante também foi titular com o São Paulo durante a Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, né? O Chile caiu para o Brasil nos pênaltis nas oitavas de finais do Mundial, mas quase conseguiu vencer na prorrogação, né? Vamos lembrar que no segundo tempo, o ex-atacante do Vasco, Maurício Pinilla, né, atualmente na Universidade do Chile, finalizou uma bola no travessão do goleiro Júlio César, ex-Flamengo. O Chile quase passou do Brasil naquela Copa do Mundo, já nas oitavas, né? E naquela época, naquela oportunidade, o técnico era o Jorge Sampaoli e tinha o Vidal, hoje no Flamengo, como uma das principais estrelas daquele elenco que disputou a Copa do Mundo. Então, o Jorge Sampaoli tendo notícia no futebol sul-americano, futebol chileno, futebol argentino, e tem toda essa repercussão aqui. Agora é torcer. É torcer para que ele faça um bom trabalho, que ele chegue. A estreia dele vai ser também contra um chileno, contra o Nublense, dia 19, no Maracanã. Estreia do Flamengo na Libertadores no Brasil. O Flamengo já estreou contra o Alcas e perdeu por 2-1 de virada lá no Equador. Então o Flamengo faz o seu primeiro jogo na fase de grupos no Maracanã, no Brasil, agora na segunda rodada, e o Jorge Sampaoli deve estar sendo a sua estreia confirmada na quarta-feira. Ele deve estar presente no Maracanã amanhã, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Quero a tua opinião, quanto você acha que vai ser o jogo? Coloque aqui seus comentários. É importante, já deixa o seu like, não esquece não. Né? Então, o Jorge Sampaoli movimentando o futebol sul-americano. Outra notícia que é uma notícia não tão boa assim, né, em relação ao profissional, o Diego Alves, que não renovou o seu vínculo no final de 22 e tinha se acertado com o Celta de Vigo, ele foi desligado da equipe espanhola, não chegou nem a estrear, né? Ele teve um vínculo até junho de 2023, o contrato dele, porém, o jogador, na manhã deste sábado, dia 15, o Celta anunciou de forma oficial a rescisão contratual. O goleiro chegou ao clube espanhol no mês de fevereiro, sendo assim, após curta passagem, o arqueiro brasileiro deixa o time e fica livre no mercado. O contrato do Diego Alves com o Celta tinha validade até a temporada 22-23, ou seja, no meio desse ano. Com isso, a expectativa é que o goleiro ex-Flamengo defendesse as cores do time espanhol até o mês de junho, pelo menos. Contudo, uma lesão no joelho sofrida pelo arqueiro no início de abril atrapalhou a ida do defensor aos gramados. Lembrando que ele está com 37 anos, né? E ele realmente não vai permanecer. O Celta rescindiu o seu contrato de fase do Diego Alves, né? Toda sorte, toda sorte, né? E melhores na situação dele, uma pronta recuperação. Então, é isso, né? Agora, os torcedores, né, em relação ao Jorge Sampaoli, lá nas nossas redes, no @paparazzo_rubro-negro, muita gente comentando sobre a situação, né? O Lipe falou o seguinte, ó, intensidade, jogador que não quiser jogar pede para sair. Muita gente elogiando a contratação aí do Jorge Sampaoli. O Jair falou que a intensidade na marcação, pressão no adversário e cobrar muitos dos jogadores. Gostei da contratação, né? O Dudu tá falando que o Jorge Jesus, quando veio, foi desacreditado também. Que ele prefere ver um lado positivo e não só negativo, para deixar o cara trabalhar. É um bom nome. Em 2019, com um elenco limitado no Santos, foi vice-campeão, perdendo para o Flamengo. Então, ou seja, a maioria dos comentários aqui no nosso Instagram, lá no @paparazzo_rubro-negro, falando muito bem sobre a contratação do Jorge Sampaoli, né, e entendendo que o Jorge Jesus não quis esperar e assinar um documento, um vínculo, um pré-contrato, para que depois do dia 31 ele poderia acertar um vínculo com o Flamengo. Então, repito, Jorge Sampaoli, treinador oficialmente do Clube de Regatas do Flamengo até dezembro de 2024, com um contrato até dezembro de 2024, essa é a tendência, e agora é torcer. Estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Curitiba, no Maracanã, 4 horas, 16 horas, horário de Brasília, né? E também confirmado que a estreia do Sampaoli será
contra o Nublense na Libertadores. Gostou do nome? Não gostou? Deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação, muito importante para o nosso crescimento. Repito, chat fixado do nosso grupo gratuito do Telegram, não paga nada para começar a faturar 97% de assertividade. Eu estou no grupo, o Papa está no grupo, eu estou ganhando dinheiro, o Gabriel também. E eu quero que você ganhe dinheiro, é de graça. Consultoria de graça, amigo. A gente não cobra nada não, tem gente que cobra aí por consultoria, a gente não cobra nada. O link está no chat fixado, entre lá no grupo, a gente está no grupo, a gente interage, a gente consegue operar junto com vocês, então vai lá, clica no link, né? E lembrando, você torcedor do Flamengo, Off Rio, a 5G Turismo tem planos especiais, é a melhor agência de turismo do Brasil, a 5G tem planos especiais para você que quer viver um jogo do Flamengo no Maracanã, né? Ser privilegiado em conhecer as dependências do clube, planos a partir de R$450. Então a 5G Turismo tem planos para você que torce para o Flamengo, e não é só torcedor aqui do Rio de Janeiro, torcedor Off Rio também. Então clique no nosso link, está fixado na nossa descrição, procure os pacotes e venha desfrutar de conhecer o mais querido do Brasil de perto. Então, torcedor do Flamengo é uma grande realidade agora, você que é Off Rio, vá lá na 5G Turismo, que é a melhor agência de turismo do Brasil, com planos imperdíveis, também tem plano para fora dos jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, quem mora aqui no Rio de Janeiro também para fazer planos para outros estados, enfim, torcedor do Flamengo nível mundial tem um local, e o local é na 5G Turismo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu, galera, muito obrigado pela audiência, um ótimo sábado para todos, a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e nas nossas redes. Forte abraço, tamo junto, saudações.